Olá, então vamos iniciar a nossa unidade 2 do curso de Tributação Verde. Vamos falar sobre os aspectos do sistema tributário nacional. Bom, com o título aí do capítulo 2 e capítulo 3, a questão da tributação verde e sustentabilidade. Bom, o sistema tributário no Brasil, ele é constituído por competências tributárias dos entes. Então, cada estado, cada município, o Distrito Federal e a União possuem aí as suas competências para a legislação tributária. Cada ente possui a questão tributária específica de arrecadação, tá certo? O sistema tributário brasileiro é composto por diversas espécies de tributos, e aí é por isso que nós temos aí a carga de impostos, a questão das taxas e as contribuições, contribuições específicas, contribuições de melhorias, né? Então nós temos aí nessa classe tributária estabelecida pela Constituição Federal no seu sistema tributário e a observação da competência tributária de cada um. Ao mesmo tempo que nós temos aí a competência de legislar para efeito de arrecadação e fortalecimento dentro das suas características específicas, nós temos aí também a Lei Federal 6.938 de 81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, ou seja, também dá prerrogativas aí aos estados, ao Distrito Federal e ao município, legislar para efeito de preservação ambiental, tá certo? Então, nós temos específico isso para efeito de tributação, a questão tributária. Embora a tributação verde se utilize das mesmas espécies tributárias, a sua finalidade é completamente diferente. Tá? No tributo, nós temos aí o efeito de arrecadação, de fortalecimento, de questão de arrecadação tributária para o efeito da preservação aí do Estado, do município, da União, né, dentro das suas características. A questão da União é regulamentada pelo ordenamento jurídico. Na questão da tributação verde, nós temos aí o aspecto extrafiscal. Nós temos dois aspectos, tanto a questão da tributação com caráter aí de penalidade às empresas que, de uma certa forma, trazem aí uma degradação exagerada ou fora dos limites, então uma tributação maior, e nós temos o efeito aí da questão da redistribuição de arrecadação, certo? Todos esses dois aspectos, para efeito da tributação verde, não são aumento da carga tributária. O aumento da carga tributária só pode ser instituída por lei federal. Trata-se, então, de uma tributação com finalidade extrafiscal, ou seja, que vai além da arrecadação, induzindo aí comportamentos ambientais responsáveis, penalizar as práticas poluentes e, de uma certa forma, internalizar aí os custos das externalidades negativas. Então, essa frase é muito importante para o efeito do nosso curso, que é justamente a questão do combate aí à degradação ambiental. Dentre as diferenças tributárias, nós temos aí esse quadro que sintetiza bem a questão da classificação, né? O tributo e a tributação verde. A finalidade do tributo é gerar receita para o Estado. A questão da tributação verde, induzir comportamentos sustentáveis e internalizar as externalidades, conforme eu já acabei de mencionar. Isso é muito importante. A base legal para o efeito do tributo, além da Constituição Federal, que estabelece aí as regras gerais, nós temos o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que coloca aí a questão das características tributárias. É uma imposição pecuniária, ou seja, deve ser paga em dinheiro e não de outra forma, compulsória, obrigatoriamente prevista em lei, né? Então é obrigatório o pagamento do imposto,
não sancionatória, que envolve aí os aspectos de que eu não posso cometer um delito e pagar um imposto, e com isso está tudo bem. Não. Se eu vendo uma mercadoria e essa mercadoria não tem aí o respaldo legal, a questão da sua emissão de nota, eu não posso aí simplesmente pagar um imposto, eu devo responder pelo meu ato criminoso, paralelo ao pagamento, prevista em lei, né? Então, são as características principais do tributo. Já a questão da tributação, veja, nós temos a mesma base jurídica com ênfase na função indutora, ou seja, de induzir aí as empresas a uma preservação ambiental, ao homem a uma preservação ambiental e regulatória. No critério de incidência, a questão do tributo é o fato gerador econômico, sendo o cidadão ou empresa possuindo renda, consumo, propriedade. A gente vai ver, inclusive, a classificação na próxima slide sobre a destinação desses impostos com base nessas características de fato gerador. E para efeito de tributação, o fato gerador está atrelado a um impacto ambiental e atividade econômica. Bom, qual é o objetivo dos tributos? De uma forma geral, é sustentar financeiramente as ações do Estado. O Estado fortalecendo, tendo aí a questão do retorno social, né, o econômico, para a sociedade, saúde, educação, questão de segurança, desenvolvimento regional como um todo. E a questão da tributação verde é corrigir as falhas do mercado, incentivando aí a inovação e sustentabilidade. Os instrumentos típicos, nós temos aí a questão de impostos, taxas, contribuições e empréstimos. Próximo slide a gente vai falar as características de cada um. O que é um imposto? Qual é a diferença de um imposto e uma taxa? Qual é a diferença de imposto, taxa e contribuições, né? As mesmas características para o efeito dos tributos verdes com finalidade ecológica. A justificativa teórica é importante, estabelecida na Constituição Federal, é a capacidade contributiva. Aí não podemos instituir impostos mais do que a capacidade contributiva de uma empresa ou de uma pessoa possui, e a questão aí da legalidade estrita, ou seja, todo imposto, todo tributo deve ser instituído aí por legalidade, por lei específica. Tributação verde, os princípios do poluidor, pagador, em relação aí à questão da indução à preservação do meio ambiente. A arrecadação para o efeito do tributo, vinculada ao orçamento público geral, então nós temos aí todo o mecanismo, e a questão da tributação verde pode ser vinculada a fundos ambientais revestidas em ações sustentáveis. Como exemplo prático dos tributos, nós temos aí o imposto de renda, o ICMS, o IPVA, o IPTU, o PIS e a COFINS, além das taxas, né, taxas de contribuições, as taxas de saneamento básico, a taxa de limpeza e coleta de lixo, as taxas de alvará e assim sucessivamente, fazem parte também dessa classe tributária. Na questão da tributação verde, os mais comuns instituídos, nós temos aí o IPTU verde, o IPI diferenciado, o CID ambiental e o programa Mover, que vem com o ICMS aí. Bom, a competência tributária de cada um, como nós falamos, instituída pela Constituição Federal, nós temos que a União detém competência para instituir impostos do alcance nacional com o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, a CIT, além de contribuições sociais como PIS, COFINS e contribuições e empréstimos compulsórios. A União tem uma característica específica da instituição da regulação dos impostos, mas sobre patrimônio, né? Sobre patrimônio e sua renda. Já os estados têm aí a competência para tributar operações de circulação de mercadoria, propriedade de veículo, heranças e doações. Então, os aspectos específicos envolvem os impostos ou a tributação estadual.
Entre os principais tributos estaduais, nós temos o ICMS. O ICMS é de competência do Estado. O IPVA também é competência do Estado. E a questão do ITCMD, também muito debatido aí dentro das transferências de propriedades e na questão de doações e heranças, né? Os municípios, por sua vez, são responsáveis pela cobrança de tributos sobre a propriedade urbana e os serviços locais. Então, nós temos como os principais exemplos o IPTU, o ISS e o ITBI. Bom, nós temos aí a questão da figura do Distrito Federal. O Distrito Federal ele é a parte de uma legislação instituída por uma lei orgânica, do qual detém as características de Estado e município. Então é por isso que muitas vezes nós deparamos aí sobre inscrições estaduais e municipais, e no caso do Distrito Federal temos apenas a inscrição estadual, que pode ser utilizada aí tanto para os impostos estaduais quanto municipais. Isso às vezes na questão da movimentação tributária, muitas vezes traz confusão isso aí para as pessoas que são de outros estados, né? Então, é observar isso que no Distrito Federal tem as características aí tanto de CMS, tanto estaduais quanto municipal. E como funciona o ICMS ecológico, que vamos dizer assim, o principal item aí da nossa carga tributária? O ICMS ecológico ele vem se destacando por fazer parte de regulamentação e competência dos estados, mas que se destina aí à questão da distribuição a municípios que preservam aí o meio ambiente. Então, o ICMS ecológico não é aí a instituição de um novo imposto, mas sim a sua distribuição em relação à arrecadação do Estado para municípios que preservam, aí eu tenho destaque na questão da preservação ambiental. Existe aí a questão da competência comum, todos podem legislar, atribuir taxas e contribuição de melhoria, desde que vinculados à prestação de serviços específicos ou a obras públicas que valorizem o imóvel do contribuinte. Então, é importante a gente ter aí essa característica por fazer parte dessa movimentação que é a questão da prestação de serviço, né? Bom, compreender essa distribuição de competência, isso é essencial para o desenvolvimento de políticas sustentáveis no Brasil. É por isso que a gente deve legislar de acordo com o ordenamento, de acordo com a ordem máxima que nós temos aí da questão do orçamento instituído pela União, do poder dos princípios fundamentais tributários contidos aí na Constituição Federal, e aí, através de lei específica e aprovação direta, nós podemos sim ter aí um desenvolvimento melhor em relação a essa carga tributária. A tributação verde, ela vem nesse intuito de adotar níveis de governo com respaldo de competência de cada ente, como forma de integrar o sistema tributário com princípios de desenvolvimento sustentável, da justiça fiscal, da responsabilidade ambiental. Bom, nesse próximo slide nós temos aí a questão das espécies tributárias, né? Impostos, taxas e contribuições. O conceito de cada um de impostos, taxas, contribuições, alguns exemplos e as aplicações, principalmente envolvendo a questão verde, né? Então, como os impostos, é importante ver aí a questão do seu conceito tributário, que ele não está vinculado à conta prestação direta. Então, nós devemos ter aí consciência em relação a que o imposto, apesar de ter a sua destinação, ele, quando é constituído, tem a sua destinação específica, ele não pode ser cobrado mediante a contraprestação. Então, muitas vezes se cobra aí a questão do IPTU ou do IPVA,
dizendo que não há melhorias, não há efeito do governo em determinado pagamento de impostos. Isso não tem respaldo jurídico, tá bom? Então, nós temos aí a questão dos exemplos dos impostos, ICMS, IPI, IPVA, Imposto de Renda e o IPTU. As taxas, não, por suas características, elas já têm aí um vínculo com a prestação de serviço. Taxa de limpeza pública, taxa de iluminação, só posso cobrar taxa de iluminação naquelas áreas onde eu instituo a iluminação pública. Taxas de coleta de lixo, eu só posso cobrar taxa se realmente houver aí uma coleta de lixo em cada área. E assim sucessivamente. Taxa de alvará, taxa de concessão ambiental. E aí nós temos a questão das aplicações, que é a questão do financiamento da coleta seletiva, né? Uma fiscalização ambiental municipal. Em relação às contribuições de melhoria, também é outra classe tributária, é um tributo instituído que, ao cobrar, ao executar uma atividade, o Estado promove aí a valorização daquela região ou daquela propriedade. Então, por exemplo, há uma valorização do seu imóvel em decorrência do asfaltamento instituído. Eu posso cobrar contribuição de melhoria? Pode, está previsto em lei. Pode sim previsto, né? Então, aí nos exemplos, pavimentação de vias, drenagens urbanas, etc. A aplicação verde nesse sentido, nós temos aí a implantação de parques, jardins, etc. Já as contribuições especiais, nós temos aí uma finalidade com seguridade e intervenção do domínio econômico. São contribuições específicas para a sociedade, no efeito de educação, no efeito da saúde, no caso aí do PIS e da COFINS, né? PIS, o Programa de Integração Social, e a COFINS, que é a Contribuição Fim Social, que traz aí os aspectos de fortalecimento da Previdência Social, do INSS, e aí como uma forma geral para o trabalhador. Nas aplicações verdes, nós temos aí o CID, combustível, e as necessidades legais, tá certo? Então, essas são as características, as espécies tributárias divididas em impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições especiais. Uma outra classificação tributária que a Constituição impõe, que é exatamente para a divisão tributária e para a capacidade de legislar, é que os impostos sobre consumo geralmente são atribuídos aí à questão do Estado, né? Então, consumiu, nós temos aí a questão do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e o IPVA. São impostos que estão destinados aí ao consumo, à legislação estadual. E a questão do tributo sobre patrimônio, nós temos aí a finalidade ou a arrecadação tributária para a União. Nós temos aí a questão do imposto de renda, né, da contribuição social sobre o lucro líquido, tá certo? Bom, agora nós vamos falar sobre cada tributo específico, né? E aí nós temos a questão dos impostos. Os impostos, como mencionamos, são impositivos, são obrigatórios e não detêm aí a característica de prestação de serviço, apesar de ter aí a questão da sua destinação, seu vínculo constitucional. Então, os impostos são tributos não vinculados a uma prestação direta por parte do Estado e tem as características aí de ICMS, IPI, IPVA, imposto de renda, IPTU, são impostos de uma forma geral. Aplicação ambiental, a tributação verde, nós temos aí como exemplo o IPTU verde, que reduz a tributação, tendo aí uma renúncia fiscal sobre essa arrecadação, para aqueles condomínios, prédios que têm uma preservação, uma sustentabilidade, né? Então, os imóveis que possuem aí questão de energia solar,
captação de águas fluviais, questão de aumento do seu jardim, do seu ambiente, é, do seu ambiente verde, eles têm aí uma redução da carga tributária. Já existe também a questão da majoração. Então, ele funciona aí podendo ter um elevado impacto ambiental, no caso aí de emissão de carbono, e com isso tendo um aumento na carga tributária aí do IPI. E existe o fator misto, que são as alíquotas diferenciadas, o ICMS para combustíveis fósseis, etc. Então, nós temos aí características específicas de imposto onde depende da situação do qual ele está sendo executado, né, dentro da sua arrecadação e dentro dos benefícios tributários. As taxas são tributos vinculados à prestação de serviços obrigatórios específicos, e aí nós temos a questão da coleta de lixo, taxa de licenciamento ambiental e a aplicação, como é que funciona a aplicação dessas taxas na relação tributária verde, né? Financiamento de serviços por coleta seletiva, tratamento de questões envolvendo aí o meio ambiente, no custeio da fiscalização no nível local específico. Os contribuintes aí, as contribuições de melhoria estão vinculados aí à prestação de serviços públicos específicos, do qual aí, como foi comentado, a valorização patrimonial. Dentro do sistema tributário verde, essas contribuições podem aí surgir com o contribuinte diretamente beneficiado por uma obra pública que resulte uma valorização do seu imóvel, no caso, a pavimentação das ruas, né? E o benefício que isso traz aí, a redução dentro dos aspectos ambientais. Dentre as contribuições especiais, nós temos principalmente aí a CID sobre combustíveis, PIS e COFINS, né? As contribuições previdenciárias aplicadas e a CID combustível apesar de atualmente voltada à regulação de preço, pode ser reconfigurada aí como instrumento ambiental. O PIS, ele é mais social, envolve aí a questão dos trabalhadores, né? PIS Programa de Integração Social, e a questão da COFINS mais voltada para a arrecadação, envolvendo aí os aspectos previdenciários. Bom, na unidade 4 nós vamos falar sobre o fisco verde e o desenvolvimento da tributação no Brasil, aí ainda nessa visão tributária verde, a sua finalidade, tá certo? Bom, o primeiro aspecto que nós devemos observar aí é a proteção ambiental. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é o principal responsável acerca das discussões relativas à proteção ambiental por meio de instrumentos tributários. Não existe tributação verde sem falar no aspecto ambiental, da proteção do ambiente, da questão do meio ambiente, da questão da parte de florestamento e reflorestamento, ok? Isso está vinculado diretamente. Primeiro ponto que nós devemos observar, aí fora essas características tributárias que nós falamos do sistema tributário, são os subsídios concedidos, né? Então é importantíssimo esse feito para a redução, para aí a renúncia fiscal, ou seja, deixar de arrecadar tributos, aí exatamente para fortalecer o desenvolvimento ecológico. Um exemplo disso é a Lei 5.106, que ela é de 66. Então, como eu falei, tem aspectos aí antigos, né, da legislação que conferem abatimentos de até 100% das declarações de rendimento, aquilo que foi aplicado no florestamento ou reflorestamento, caso seja pessoa jurídica
ou se for empregado o florestamento ou reflorestamento, podendo passar aí um limite de até 50%, de 50% a 100%, né? Então, nós temos aí casos específicos. O ITR isenta as áreas de reserva legal, né? Então, eles podem aí ser utilizados dentro das características da Lei 9.393, aí de 96, que estabelece essa redução, tá certo? Ainda com relação aos subsídios, nós temos o ICMS, que, de acordo com o Sobral, mas aí 18 estados da federação já implementaram esse incentivo de proteção, mas com destaque apenas para alguns, tá bom? Bom, nós temos aí a questão do ambiente, do âmbito municipal, que existem as taxas que são indicadas por Nunes com incentivos ao meio ambiente, a taxa de lixo, a taxa municipal de esgoto, as taxas florestais, etc. Bom, neste quadro nós temos aí a questão dos tributos ambientais no Brasil. O imposto de renda, ele é instituído à base legal pela Lei 5.106 de 66, que permite aí o abatimento de até 100% para os investimentos em florestamento e reflorestamento. O ITR, pela Lei 9.393, que ela isenta áreas de reserva legal e de imposto rural. O IPI, pelo decreto 755 de 93, aplica alíquotas menores para veículos movidos a álcool, benefício ambiental interno, etc. Já a questão do ICMS, ele é pela legislação estadual, instituída por legislação estadual. Aí, como exemplo, nós temos aí o estado do Paraná, que foi o precursor em relação a essa modalidade, pela Lei Complementar 59 de 91, onde redistribui o ICMS a municípios com boas práticas ambientais. Questão do IPTU verde, nós temos aí a questão da legislação municipal. Os municípios que se destacam em relação ao IPTU, segundo a pesquisa, aí são Curitiba, Salvador e Guarulhos, onde concede desconto de 10 a 100% do IPTU a imóveis com práticas sustentáveis. Imposto sobre serviços, nós temos aí uma oportunidade muito interessante de ampliar essa área. Aqui ao lado nós temos a questão da Chapada dos Veadeiros, uma área de preservação ambiental muito rica em efeitos de nascentes, cachoeiras, e que podem ser cobrados aí taxas de ecoturismo e a questão de prestação de serviço para as licenças, né? Então, nós colocamos aí como exemplo a questão da Chapada dos Veadeiros, que tem aí um forte potencial em relação à questão do meio ambiente para efeito aí de preservação. As taxas municipais ambientais, nós temos aí a taxa de lixo, esgoto, visitas e taxas florestais com instrumento de incentivo ambiental. Bom, ICMS ecológico. Vamos falar sobre o ICMS ecológico, que tem a sua característica principal aí, não de instituição de novo tributo, mas a questão de distribuição de parcelas já arrecadadas pelo ICMS normal, da qual é destinado do Estado para os municípios. Essa é a característica do ICMS ecológico. Então, entre as diversas finalidades possíveis, destaca-se neste contexto o objetivo de cultivar, preservar e proteger o meio ambiente, né? E com características específicas, nós temos aí a questão da desenvolvimento ambiental.
O ICMS ecológico, ele foi instituído inicialmente no Paraná em 1991 e teve aí um bom resultado dentro da preservação ambiental, né? Parte do ICMS estadual foi destinado aí aos municípios, dos quais tinham uma maior preservação ambiental. Todos os municípios brasileiros têm direito a uma parcela de arrecadação tributária proveniente da União e dos estados por meio das chamadas transferências funcionais, né? E essa escala pode ser maior ou menor, dependendo aí dessa situação específica do meio ambiente. João enfatiza que a efetividade extrafiscal do ICMS ecológico depende de um modelo de gestão transparente, né? Então, casos específicos sobre prestação de contas e aplicação no meio ambiente. No Paraná, a Lei Complementar 59 regulamentou a aplicação de ICMS ecológico, trazendo aí critérios para alocação dos recursos e principalmente questão de prestação de contas. São benefícios a municípios, reconhecimento da unidade de conservação e mananciais utilizados. O IPTU verde, por sua vez, ele traz a característica aí de redução tributária do IPTU para aquelas empresas, construtoras, condomínios que possuem aí um efeito de preservação ambiental, como, por exemplo, a questão de energia solar, como, por exemplo, a questão da captação fluvial e a questão de maior jardim, de maior é, ambiente florestal dentro das suas áreas, né? A maior preservação das árvores, plantas, enfim, esses aspectos contribuem aí para uma redução. O IPTU ele tem aí como característica tanto um aumento do IPTU para aquelas empresas que trazem aí um prejuízo maior para o ecossistema, quanto uma redução do IPTU normal para aquelas empresas que trazem aí seus benefícios. O IPI Verde é um programa, ao meu ver, que foi instituído agora pela Lei 14.902 de 24 e traz aí a questão de estimular transação com mobilidade sustentável e que não traga impacto ao meio ambiente. Ele pode reduzir em 50% a questão das emissões de carbono de veículos até 2030, esse é o objetivo, né, dessa lei, e estimular o desenvolvimento e a adoção de tecnologias limpas, como veículos de baixa emissão, materiais recicláveis, logística sustentável, e principalmente de desenvolvimento e inovação de produção tecnológica no Brasil. Então, é muito interessante a famosa Lei do Bem, que traz redução aí da carga tributária para as empresas que trazem esse desenvolvimento industrial com produtos tecnológicos e redução do meio ambiente. O IPVA verde traz uns aspectos diretos ao consumo, a questão de meio ambiente, né? A questão de gás, carbono ou a questão da instituição aí de carro com produto, com redução de combustíveis fósseis, né? É o caso aí do, do carro a álcool, né? E do carro elétrico também, tá bom? Bom, os principais tributos no comércio de crédito de carbono no Brasil, nós temos aí a Lei 15.042, que institui o Sistema Brasileiro do Comércio. A natureza jurídica são os créditos de carbonos não classificados como ativos intangíveis. Ativos intangíveis são aqueles não palpáveis, não é isso? Mas que têm a característica de trazer um bem, um recurso para a empresa, no caso, o nome da empresa, no caso aí o fundo de comércio, no caso o capital intelectual. Então, tudo isso são bens intangíveis que trazem recursos para a empresa, trazem benefícios
e que podem aí com isso ter efeito tributário. A tributação sobre o imposto de renda e contribuição social também, né? O imposto de renda e a contribuição social, principalmente para as empresas tributadas pelo lucro real, né? As empresas de lucro presumido também trazem esse benefício. Existe aí a tributação sobre o PIS e a COFINS, né? São contribuições de melhoria, não é isso? São contribuições específicas, desculpe, e elas trazem uma redução expressa sobre receitas de vendas de crédito de carbono. Nós não temos a incidência do crédito de carbono sobre ICMS e ISS, porque não é uma característica, não é base de cálculo desses dois impostos. O regime anterior, aí nós temos a questão de uma presunção de 32% do imposto de renda e da contribuição social, e uma questão de alíquota de 3,65 para IPI e COFINS. Como eu falei, sem incidência de ISS e ICMS. A lei complementar para o tratamento de crédito de carbono é a política tributária, a sustentabilidade da segurança jurídica ao mercado de carbono, e nós temos aí os impactos esperados, que é estimular o mercado regulado e voluntário e atrair investimentos e viabilizar inovação ambiental. Essa frase é muito importante. Estimular o mercado, desde que o mercado seja também responsável, tá? Bom, terminamos aqui essa questão dessas unidades, da unidade 3 e 4, trazendo aí alguns desafios, né? O sistema tributário está adequado à tributação verde? O que vocês acham? É uma forma de pensar para a gente discutir aí dentro do nosso fórum. Os benefícios atingem aí os seus benefícios específicos? Nós temos aí o efeito de arrecadação necessária para a preservação do meio ambiente ou a redução necessária. Os carros elétricos são mesmo preservadores do meio ambiente? O que dizer sobre as baterias eólicas, né? Daqui a 2, 3 anos, como é que vai funcionar essas baterias? E essa parte elétrica realmente aí para o ecossistema traz benefício? Como podemos avançar, né, com base em nossa discussão, tendo conhecimento legal, tendo conhecimento dos aspectos gerais, para que a gente possa aí reivindicar direitos e situações aos nossos representantes. Então, nós temos aí a COP30, agora em novembro, no estado do Pará, que é um importante fator aí para as nossas reivindicações e nosso acompanhamento. Além disso, quais as novas ideias que nós podemos extrair para melhorar o aspecto tributário, né? Tributário verde? E aí, senhores, estamos no caminho certo de uma boa preservação ambiental com essa metodologia ou não? Com base nós vimos até agora a questão da União Europeia, se o modelo principal, né? Nós podemos seguir alguma coisa de lá? O que nós podemos aprender? A questão dos outros estados mais desenvolvidos nesse efeito ecológico. Nós devemos lembrar que nós temos o maior parque ecológico do mundo entre as nossas divisas, que é a Amazônia, né? Muita gente tem olho na questão da exploração e da questão da regulação da Amazônia. Como devemos fazer? Estamos no caminho certo? Então, está na hora da gente movimentar aí com base nos nossos direitos e com base nos aspectos legais e promover questões de melhor preservação ambiental, porque a consequência é nossa, né? Nós temos aí a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, a questão da, das modificações climáticas ocorridas cada vez maior, seja no norte, seja no nordeste, seja no centro-oeste, né? Então, vários aspectos ambientais estão surgindo, do qual nós não estamos preparados para isso. O que nós devemos fazer? Muito obrigado e até a próxima unidade.